estudar a Bíblia na escola dominical. Vem Mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão. A paz do Senhor, meus amados irmãos, queridos da Escola Bíblica Dominical, amados professores. Estou mais uma vez aqui com este vídeo, trazendo um assunto da Escola Dominical, uma pré-aula para a cooperação dos irmãos nas escolas dominicais, sabendo que cada um de nós somos limitados no nosso conhecimento, no nosso entendimento a respeito da Palavra de Deus, mas estou aqui com este vídeo de cooperação para com os irmãos da Escola Bíblica Dominical. E a aula de hoje, que eu quero trazer para os amados irmãos, é a aula de número 10, a lição de número 10 da nossa revista, da CPAD, do terceiro trimestre de 2023, onde nós estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, esta revista aqui. Logo, logo nós estaremos concluindo esse trimestre. E a aula de hoje, a aula de número 10, tem como título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Temos o texto áureo da lição, que se encontra na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, que nos diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A verdade prática da nossa revista é: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Então, nós iremos aprender sobre a renovação cotidiana do homem interior. E desde já quero deixar uma pergunta para os amados irmãos, O que é que os irmãos entendem ou o que quer dizer as expressões homem exterior e o homem interior? Nós sabemos, que há uma necessidade muito grande para a Igreja do Senhor aprender, a ter entendimento a respeito do nosso dia a dia, a respeito da Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, da luta que nós temos constantemente, contra o império do mal, contra o império da Babilônia, o espírito da Babilônia que está dominando este mundo. A leitura bíblica em classe, que os irmãos irão fazer com os amados nas suas classes, está em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 18. E a nossa revista, a nossa aula de hoje, ela está dividida em 3 pontos, aonde o primeiro ponto fala sobre o sofrimento exterior. O segundo ponto, ou o segundo tópico, fala sobre a renovação interior. E o terceiro tópico da lição fala sobre os desafios de hoje. Cada tópico ou cada ponto tem 3 subtópicos ou 3 subpontos, No primeiro ponto temos a experiência de Paulo, onde nós iremos saber sobre as experiências do apóstolo Paulo. O segundo subtópico fala sobre o exemplo do apóstolo Paulo. E o terceiro subtópico sobre a esperança do crente. Já no segundo tópico tem o primeiro subtópico, o fortalecimento diário. O segundo subtópico, o eterno peso da glória. O terceiro subtópico, a visão da eternidade. E o terceiro ponto, ou terceiro tópico, tem 3 subpontos ou 3 subtópicos. O primeiro fala sobre a cultura secularista. O segundo fala sobre o relativismo doutrinário. E o terceiro fala sobre a batalha espiritual, aonde os irmãos irão estar abordando cada ponto e subponto na sua sala de aula. O entendimento que nós temos sobre o homem exterior e o homem interior, já que o comentarista
ele já começa fazendo, né, a explanação a partir das experiências do apóstolo Paulo, né, falando sobre este aspecto do homem exterior e do homem interior, e partindo sobre o seu sofrimento, né, aonde nós iremos falar sobre o exemplo do apóstolo e, por fim, a esperança que nós temos a respeito deste sofrimento, a respeito dessas adversidades que surgirão ou que surgiram na vida do crente. Sobre o entendimento do homem exterior, baseado no versículo 16 do capítulo 4 de 2 Coríntios, que foi o nosso texto áureo, né, desta lição, a expressão homem exterior está se referindo à nossa natureza física e terrena, ou seja, o nosso corpo físico e todas as suas limitações e fraquezas, né? O homem exterior é sujeito às doenças, ao envelhecimento e também à morte. Também está propondo, ou seja, propenso a ser influenciado pelo mundo ao seu redor e pelos desejos pecaminosos, né? Quando se fala sobre o homem exterior, está falando sobre a sua forma física neste mundo e as consequentes deterioração, né, que este homem exterior ele poderá sofrer no decorrer da sua existência aqui na Terra, ou seja, sobre a sua vida terrena. E, consequentemente, este homem exterior ele também pode ser influenciado pelo meio em que ele se vive, né? Pelo meio em que o homem está inserido, pela sociedade, né? Pela cultura desta sociedade, né? Pela a manifestação espiritual que está se opondo ou que está manipulando esta cultura, esta sociedade. E nós sabemos que o espírito da Babilônia, né, está dominando todo o mundo, né? Isso desde sempre, desde que o homem caiu em pecado, né? Mas nós temos também um Deus poderoso sobre este mundo, né? Que não perdeu as rédeas, que não perdeu o domínio deste mundo. Embora que o mundo esteja, né, dominado por um espírito maligno, por Satanás, pelo diabo, mas nós temos um Deus que é acima de todas as coisas, que é soberano. Que mesmo que o homem do pecado, mesmo que o homem no pecado esteja sendo dominado por este espírito babilônico, mas aqueles que se voltam para Deus, se arrependem dos seus pecados, estes poderão desfrutar da presença gloriosa deste Deus e poderão ser guiados, né? Não manipulados, mas guiados, dominados e cheios do Espírito da graça, né? Do Espírito Santo de Deus. Essas duas faces, né? Esses dois tipos, né? Ou então esses dois contextos que nós estamos explicando sobre o homem exterior e agora o homem interior. O que é que nós entendemos por homem interior? Então a expressão do homem interior se refere à nossa alma e espírito, que é renovada e transformada, né, pela obra do Espírito Santo em nós. É a parte mais profunda do nosso ser, onde Deus habita através do Espírito Santo, porque o homem ele é um ser constituído de três partes. É um ser que, conforme o entendimento, né, antropológico, né, ele é um ser constituído de três partes que é chamado de tricotomia. Ou seja, o homem é um ser tricotômico. Ele é constituído de três partes, que é corpo, alma e espírito. Então, é nessa dimensão interior, né, como já foi falado, a parte externa, que é o corpo físico, né, que é a primeira parte constituída do homem. Então, a parte interior, ela vai se referir à parte da alma e do espírito. Então, nessa dimensão interior que ocorre, ou onde ocorre a renovação espiritual, o crescimento na fé e a transformação em conformidade com a imagem de Cristo.
Então, as partes que constituem o homem interior, como já falei, é a alma e o espírito, conforme está descrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23, e Hebreus, capítulo 4, e o versículo 12, né? Onde Paulo faz uma exortação sobre a santificação, né, das três partes, que é a alma, né, o corpo, a alma e o espírito. Então, a alma, né, que é a segunda parte do homem, né, do ser tricotômico, que a primeira parte é o corpo, a parte física, o homem exterior. Então, o homem interior, que é a alma e o espírito, né, nós temos uma explicação. A primeira, que é a alma, ela também está descrita lá nas páginas das Escrituras Sagradas, no idioma hebraico, como nefesh, e no grego, que faz parte do Novo Testamento, como psique. Então, esta parte da alma, ela se refere à parte emocional e mental do ser humano. É uma parte também imaterial, imortal, invisível e que mantém a existência da vida do corpo, ou seja, a vida física aqui na Terra, e aonde residem os nossos sentimentos, pensamentos, vontades e personalidade. É responsável pela nossa capacidade de raciocinar, de tomar decisões e experimentar as emoções. Então, a alma do ser humano, né, ela é a parte responsável pela sobrevivência, pela vida. É nela que está a sede das emoções. É nela que está a capacidade do ser humano ter o intelecto, a personalidade para pensar, para raciocinar, para agir. Por isso que o homem, ele é um ser diferente dos animais. Enquanto que Deus fez a vida vegetal e a vida animal, né, selvagem, apenas pelo poder da sua palavra, ele fez surgir, o homem ele fez diferente. Porque ele fez o homem, né, fisicamente, através das suas próprias mãos, e nele soprou o fôlego de vida, que é a alma. E além da alma, o espírito. Então o espírito, né, que no hebraico é chamado de ruach, e no grego chamado de pneuma, né, onde ruach significa vento, espírito, pneuma também no grego significa sopro, vento e ar. Esta é a parte mais profunda do ser humano e é a faculdade pela qual nós conectamos com Deus, porque é através do nosso espírito, né, que temos a possibilidade de nos conectarmos ao Espírito Santo de Deus, para podermos ter a comunhão com Deus, com o Espírito Santo, e receber a vida espiritual que vem de Deus. Eu sempre costumo dizer que o homem dotado dessas três constituições, ou dessas três partes, eu sempre costumo dizer ou pensar que o homem natural que ainda não teve a conexão com Deus, ou que ainda não teve a oportunidade de se direcionar a Deus e receber a salvação, eu sempre costumo pensar desta forma, que o homem, mesmo tendo as três partes, o homem natural, o pecador humano, que ainda não recebeu a graça de Cristo, ele apenas se mantém nesta vida, neste mundo, apenas com duas partes ativas na sua vida, que é o corpo e a vida, que é a alma, né? Que são a sede das emoções, aonde o homem pode agir, pensar, ter a sua parte intelectual e emotiva, mas que ainda o espírito que habita nele está mortificado pelo pecado. E quando ele está mortificado pelo pecado, ele precisa ser ativado, ou seja, essa ativação do espírito do homem que está morto pelo pecado ela só pode ser ativada apenas quando ele crê em Cristo como seu Salvador e ele consegue se conectar com o Espírito Santo de Deus. Então, no momento em que o espírito que está morto no homem se conecta ou está conectado com o Espírito Santo de Deus, ele é ativado, né? Essa terceira parte, essa terceira constituição, que é o Espírito, ela só passa a viver quando o homem recebe
à salvação em Cristo Jesus, né? Que os irmãos tenham isso como um entendimento, né? É algo que eu tenho como entendimento que Deus me deu. Então, as lutas do homem interior. Aí aqui nós chegamos na parte em que o nosso comentarista começa a falar sobre as experiências do apóstolo Paulo. Onde ele diz aqui, o apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Porque nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um homem que se doou completamente a fazer a vontade de Deus, a ponto de ele nem contrair mesmo família, né, de ter esposa, de ter filhos, porque ele se preocupou unicamente em ser o mensageiro de Deus aqui na terra, ao ponto de sofrer, de passar por todas as adversidades da vida por causa do Evangelho de Cristo. Então Paulo, ele é um exemplo muito grande de um homem que se entregou integralmente à causa do Evangelho, ao ponto de sofrer, ao ponto de ele de dar sua vida como algo, né, que poderia perecer a qualquer momento. Por isso que ele disse, né, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né, como diz aqui no texto áureo, né, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, né, contudo, se renova de dia em dia. Porque embora que ele estivesse sofrendo as agruras, as angústias, as perseguições, as lutas do dia a dia, mas ele sabia enfrentar as dificuldades por causa do Evangelho de Cristo. Lá em Filipenses capítulo 4, Paulo fala sobre isso, que ele sabia viver as adversidades da vida, ele sabia sofrer, né, ter fartura, ter fome, passar por qualquer adversidade, mas ele tinha uma certeza que em Cristo ele estava fortalecido, porque ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo é um exemplo vivo de sofrimento. Então nas lutas, as lutas do homem interior. Vamos analisar essas lutas e descobrir como as Escrituras nos fornecem encorajamento e proteção para superar essas dificuldades. Primeiro, as adversidades da vida, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 2 e o versículo 4. A vida, né, ela traz uma série de adversidades, né? Entre elas as adversidades físicas, emocionais e espirituais. As circunstâncias da vida podem trazer desafios e incerteza, levando-nos a questionar a nossa fé e o propósito da nossa existência, né? Quantas vezes, às vezes nós nos encontramos, né, em um certo ponto da nossa caminhada com dificuldades, a ponto de nós questionarmos a Deus, Senhor, né, o que eu realmente sou, né, nesta caminhada, nesta jornada, qual o propósito da minha vida, qual o propósito do meu chamado para a salvação, né? Às vezes pensamos que somos esquecidos, né, pelas pessoas, né, pela comunidade que nós fazemos parte, a igreja, fisicamente falando. Às vezes nós não somos reconhecidos da maneira como nós queremos ou pensamos em ser reconhecido, mas nós temos que ter a certeza de que se nós somos chamados para a salvação e recebemos a salvação em Cristo Jesus, devemos ter em mente que a nossa chamada, a nossa caminhada é para andarmos com Ele. Mesmo que muitos não tenham olhado para nós, mesmo que muitos não tenham visto em nós algo importante, expressivo, né? Às vezes as pessoas não dão muita importância para o que nós somos, mas Deus olha para nós. Deus contempla as nossas vidas. Então nós não devemos estar parados, estacionados por causa das adversidades que surgem na nossa caminhada, mas temos que ter em mente, de que Deus está conosco. Então, no entanto, mesmo em meio às dificuldades desta vida, a esperança reside na promessa de um corpo
celestial eterno, porque a nossa caminhada é para a eternidade. E a nossa esperança é a eternidade com Deus. Porque mesmo que nós viemos padecer os sofrimentos, as adversidades desta vida, as lutas, os problemas, né? A enfermidade, a doença, mesmo que nos advenham, temos que ter a certeza de que a nossa vida está firmada em Deus, que a nossa esperança está firmada em Cristo. Por isso que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3 que nós devemos buscar as coisas que são de cima e não as coisas daqui da terra. Também as perseguições, né, dos seguidores de Cristo, conforme lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, né, que aqueles que escolhem seguir a Cristo podem enfrentar as perseguições e as oposições por causa, né, da sua fé. No entanto, o importante é lembrar que essas adversidades não são, né, em vão. O Senhor promete de estar conosco, de nos fortalecer e recompensar aqueles que perseveram em meio à perseguição. Por isso que João ele resiste àquela palavra de Jesus, quando ele diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 10, um versículo bem conhecido, né? Depois também Jesus fala lá em João, capítulo 16, versículo 33, quando ele diz: tende bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci. Ou seja, Jesus venceu, né, as lutas, as dificuldades, o sofrimento. E, sobretudo, Jesus venceu o pecado. E, por fim, Jesus venceu a morte. E mesmo que a luta, a perseguição, a morte sobrevenha sobre nós, mas nós temos a certeza de que um dia ressuscitaremos e estaremos com Ele na eternidade. Por isso que Paulo fala que quando chegarmos àquele dia em que o nosso corpo mortal, corrompido, né, ele vai se revestir da incorruptibilidade e vai se revestir da imortalidade. Então cumpre-se-á o que está escrito na palavra: aonde está a tua morte? Aonde está o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Mas Cristo, através do seu Santo Espírito, nos ressuscitará para a eterna glória. Glória a Deus, aleluia. E por fim, né, a proteção do homem interior, conforme está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12 e 18, aonde nossas lutas não são apenas contra as circunstâncias externas, mas também contra as forças espirituais malignas. Por isso que Paulo escreve lá no versículo 10, né? Portanto, meus amados irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus, né, para estar prontos para lutarmos contra as astutas ciladas do diabo. E lá Paulo nos dá, né, um exemplo, um arsenal muito grande, né, da armadura de Deus para podermos lutar contra as forças do inimigo, né, contra as investidas do inimigo. Por isso que Paulo nos exorta, a Bíblia nos exorta a revestirmos da armadura de Deus para que possamos resistir e vencer as investidas do inimigo. A proteção divina fortalece nosso homem interior e nos capacita a enfrentar as batalhas espirituais. E por fim, palavras de esperança para o nosso homem interior, ao qual nós encontramos em 2 Coríntios 4, 17 e 18, aonde lemos: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas, né? Por isso que a nossa esperança, ela está naquilo que nós não vemos ainda. Por isso que Paulo diz que aquilo que o olho não viu, né, aquilo que nós não sentimos e não sabemos e que não desceu ao nosso coração, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que esperam a vinda gloriosa do Senhor, conforme está escrito lá em 1 Coríntios, né, no capítulo 2. Eu vou ler aqui este versículo, né?
É um versículo que eu ainda não tenho ele decorado completamente, né? Eu apenas fiz uma explanação a respeito do mesmo, mas nos diz assim a palavra de Deus, porque diz assim, como está escrito, né? No versículo 9 do capítulo 2 de 1 Coríntios, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. É isso que Deus tem preparado para aqueles que têm a esperança gloriosa na vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Que é o tema do terceiro subtópico, né? Que fala sobre a esperança do crente. O segundo tópico desta lição fala sobre a renovação interior, que é a renovação espiritual. Então, a palavra renovar e os seus derivados são encontrados em várias passagens bíblicas que enfatizam sobre a importância dessa renovação espiritual. Por isso, o primeiro subtópico fala do fortalecimento diário. O segundo subtópico fala sobre o eterno peso da glória. E o terceiro subtópico desse ponto fala sobre a visão da eternidade. Então, o que é que nós devemos aprender sobre a palavra renovação? Se os irmãos quiserem trazer um entendimento dentro das Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar algumas referências, como por exemplo no Antigo Testamento, lá no Salmo 51, versículo 10, onde o salmista ele clama por renovo espiritual. E também temos o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá em Romanos capítulo 12, versículo 2, onde ele exorta os crentes, a igreja do Senhor, a ser renovados, né, a ser transformados pela renovação da mente, pela renovação do entendimento, resultando numa mentalidade transformada e de acordo com a vontade de Deus. Então, a renovação interior, conforme o Antigo Testamento, né, a palavra renovar no Antigo Testamento, ela vem do hebraico hadash, né, que significa aquilo que é novo, coisa nova, fresca, né? Como renovar, reparar, ser novo e reconstruir. Estes são os significados do termo hebraico hadash, que significa renovação. É uma expressão que define aliança com o Eterno, com Deus, anunciado lá em Jeremias capítulo 31 e o versículo 31 ao 34. Também o termo renovação no Novo Testamento, né, ela vem da palavra anakainosis, que é uma palavra, né, com o substantivo de ação e empregado no Novo Testamento junto com formas verbais para descrever uma renovação contínua, como em Romanos capítulo 12, versículo 2, que é aquele versículo que eu acabei de explicar, que Paulo exorta a igreja que nós devemos ser renovados ou transformados pela renovação do nosso entendimento, ou seja, do entendimento que nós temos espiritualmente em Cristo Jesus. Então, esta renovação, ela deve ser contínua na vida do crente. Os irmãos têm que entender o que significa esta palavra, né, que vem do grego anakainosis, aonde este termo também tem as suas várias formas, né, ou dois significados diferentes, como o termo anakainu e anakainitsu, né, que significa fazer algo se tornar, né, novo e diferente, ou seja, isto é, melhor, conforme Romanos 12, 2, que foi o versículo citado, né, que já falei já 2 vezes, e conforme Colossenses capítulo 3, versículo 10, onde Paulo fala sobre este renovo. Também significa causar uma mudança a um estado anterior preferível, conforme 2 Coríntios 4 e 16, que é aquele versículo do textual, né, que fala sobre o homem exterior e o homem interior, e Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 6.
O apóstolo Paulo também exorta os crentes a serem transformados pela renovação da mente. Essa renovação, ela envolve uma mudança de perspectiva, uma rejeição dos padrões do mundo e uma busca pela vontade de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 23 ao 24, Paulo apresenta um paralelo no conceito desta renovação, quando ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém, meus irmãos? Depois nós temos agora o terceiro tópico desta lição, que fala sobre os desafios da atualidade, os desafios dos dias atuais, onde nós temos 3 subtópicos, Vou reler novamente, que o primeiro é a cultura secularista, depois o relativismo doutrinário e o terceiro, a batalha espiritual. Com respeito à cultura secularista, nós estamos vivendo num mundo, Este mundo é considerado, ou eu considero, como um caldeirão, aonde está misturado todo tipo de ingredientes nocivos, ingredientes, que trazem, de certa forma, um fechamento, sobre a Igreja do Senhor, sobre os crentes que estão inseridos ainda neste mundo, mas que pela graça de Deus nós temos o Espírito Santo. O comentarista da lição, ele diz assim: o espírito da Babilônia, por meio da cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. E temos uma base em um versículo bíblico lá em Apocalipse, capítulo 17, e o versículo 5. Qual é esta cultura secularista, que o nosso comentarista está falando nesta lição? A cultura secularista que ele fala aqui é o sistema materialista, conforme estudamos até aqui, que é aquela gama todinha que nós estivemos estudando nas lições anteriores, onde nós falamos sobre a questão do cristianismo progressista, que é aquele cristianismo que tenta reduzir a fé, que tenta menosprezar os milagres de Deus, que tentam menosprezar o domínio de Deus sobre este mundo, reduzindo os ensinamentos bíblicos, reduzindo a palavra de Deus ao sistema antropológico deste mundo, ao sistema socialista, ao sistema humanista que o mundo está vivenciando, tirando o conceito divino, tirando o conceito de Deus sobre o domínio da humanidade. Então, este sistema materialista, ele tenta negar a realidade espiritual, a existência de Deus, a verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra de Deus. E o que é que nós devemos fazer diante de tudo isso? O comentarista ele fala: diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo, um povo santo, um povo que esteja se renovando, diante das dificuldades desta vida. E para nós falarmos um pouco mais, a respeito destes desafios da atualidade, quero trazer para os irmãos, os irmãos professores, alunos da escola dominical, um livro escrito pelo escritor chamado Boanerges Ribeiro. Ele escreveu um livro, aonde o título deste livro é um livro lançado pela CPAD, aonde o título deste livro é o seguinte: O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que é uma biografia de um indiano que se converteu ao Evangelho, se converteu ao cristianismo, por nome de Sundar Singh, um indiano de família nobre que, por ter se convertido ao Evangelho, sofreu perseguições, prisões e privações,
Mesmo aliciado por benesses, pressionado a renunciar o cristianismo, Sundar Singh, né, foi um exemplo vivo aqui na Terra, que se manteve firme com a sua fé, uma fé inabalável, né? Que os irmãos possam, né, adquirir este livro. É um livro muito bom, né? Eu já vi na internet por um preço bem simbólico de R$17. Esse é o valor que eu encontrei na internet. E é um livro que trata da biografia deste homem, deste herói da fé. Além de outro livro lançado, né, também, chamado Os Heróis da Fé, de Abraão de Almeida, se não me engano, também lançado pela CPAD. Nos dias atuais, todos os crentes, nós, somos desafiados a desvanecer a fé, seja pelos apelos da cultura secularista, dominada pelo espírito da Babilônia, que tenta neutralizar a fé que existe no povo de Deus. Mas Deus, né, ainda busca o povo que se renova, que se mantém na esperança, aguardando a vinda gloriosa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Além da cultura nefasta mundana, o espírito do engano que usa e manipula aqueles que têm se embalado pelo caminho do progressismo, relativizando a doutrina e a fé em Deus, tentando enfraquecê-la, a palavra do Criador, o Deus Todo-Poderoso, ainda existe um batalhão aqui na Terra, crentes firmes, inabaláveis, né, que ainda estão andando na contramão deste mundo, na direção certa para a eternidade. Por quê? Porque embora que os seus pés ainda estejam aqui na terra, mas ele tem o Espírito habitando em si, que prova, que mostra e que faz ele sentir que a nossa vida não é aqui. O nosso reino não é aqui. Embora que ainda nós somos cidadãos aqui na Terra, fazemos parte de um continente, de um país, temos o nosso convívio familiar, a nossa sociedade, mas nós temos uma vida espiritual, né, que se inclina cada dia mais a se encontrar com Jesus na eternidade, a se inclinar para Deus na eternidade. Porque embora que nós estamos na terra, nós não pertencemos a ela. A nossa vida está em Cristo. O próprio Jesus, ele nos disse na sua palavra. Ele disse: o meu reino não é deste mundo, mas o meu reino é eterno. Jesus, ele é o rei da eternidade. Há um lugar que ele prometeu na sua palavra, quando ele disse lá no capítulo 14, eis que eu vou, mas eu virei. E vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E o terceiro subtópico fala sobre a batalha espiritual, né? Onde o nosso comentarista, ele nos diz assim, que todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século. Ou seja, ele é, de uma certa forma, considerado, né, o Deus deste século. É constante a nossa luta neste mundo, visto que Satanás ser considerado o Deus deste século e que o mundo secular, humanitário, né, cheio de pecado, cheio de domínio do mal, né, jaz nele. Ou seja, o mundo jaz no maligno, conforme está escrito, né, conforme a palavra de Deus nos diz, né, lá em João capítulo 5, né, 1 João capítulo 5, versículo 19, que fala que o mundo jaz no maligno. Nós, como crentes, devemos a todo custo lutar, orar, se revestir das armaduras de Deus e nunca desfalecer, mas nos posicionar contra as astutas ciladas do diabo. E Efésios capítulo 6, versículo 18 nos dá a orientação básica e necessária para vencermos esta batalha, onde ele diz: orando em todo tempo, constantemente. Lá em 1 Tessalonicenses 5, 22, se não me engano, nos diz: orai sem cessar. A oração é a chave da vitória, né, para o crente vencer o secularismo, o mundanismo, né, as coisas deste mundo que tentam nos atrair
a se afastar de Deus, o crente ele vence com toda a armadura que Paulo cita lá em Efésios, principalmente uma delas que ele reveste, que liga todas, que é a oração. Então, a conclusão desta lição, que os irmãos possam concluir com a sala, fazendo relembrar sobre os sofrimentos que o apóstolo Paulo enfrentou, sobre o sofrimento que o homem cristão ele enfrenta no dia a dia e sobre a esperança que este homem ele tem, ou seja, a nossa esperança está em Cristo, sobre a questão de que nós temos que cada dia se renovarmos mais em Deus, buscando a presença de Deus, buscando a palavra de Deus, se revestindo da couraça, da justiça, se revestindo da armadura de Deus e buscando sempre a presença desse Deus glorioso através da oração, mesmo que estejamos sendo perseguidos, mesmo que estejamos sendo, de uma certa forma, seduzidos pelas coisas deste mundo, que nós viemos a abrir os nossos olhos espirituais para enfrentar as adversidades desta vida, que os irmãos possam ser abençoados com esta palavra, que esta palavra também sirva de um revestimento espiritual, de um aconselhamento, de uma exortação espiritual, e que os irmãos levem esta palavra, esta mensagem de esperança para os alunos, para a igreja do Senhor, que irá estudar a palavra de Deus, que os irmãos continuem orando por mim, por minha vida, por este ministério, por este trabalho e por toda a minha família, e que os irmãos também possam comentar nestes vídeos, este vídeo estará no canal, os irmãos têm a total liberdade de entrar lá, de curtir, de compartilhar e de, sobretudo, se inscrever também no meu canal, me ajudando, que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos através deste estudo da palavra de Deus. E desde já agradeço por esta oportunidade, Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos